Olá a todos, respostas de sábado, que número que eu tô aqui já? 200, não, que 200? 303. Então hoje nós estamos no Respostas de Sábado número 303. O que você vai ver no vídeo de hoje? Eu vou responder algumas perguntas que fizeram no vídeo passado, hoje nesse vídeo, tá? Então basicamente é isso, sobre som antigo, som vintage ou som profissional, você deixa sua pergunta aqui no 203, que lá no 204, se o criador desejar, eu respondo, ok? Então mais ou menos assim que funciona e é isso que você vai ver no vídeo de hoje, tá? Então lembrando também que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, conhecendo, que mais? Histórias, lives batendo papo, respondendo perguntas, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Então, como eu já disse, funciona assim, lá no 302 o pessoal fez pergunta, eu vou responder aqui no 303, lá no 302 a ordem das perguntas, quem me manda é o YouTube aqui pelo celular, e hoje plano de fundo aqui, nós vamos ter PM5000, CM5000, TP5000, CP5000, aqui nós temos um 850 de plaquinha pendrive, espero que não dê direitos autorais, né? Eu coloquei uma banda ao vivo aqui, Crocus ao vivo, não vou poder abrir o áudio aqui, mas da outra vez que eu pus alguns clipes ali, mesmo assim dá direitos autorais. César, e por que a torre aqui, uma das torres está acesa e a outra está apagada? Bom, aí eu vou convidar você para a semana que vem, eu vou fazer uma saga chamada PM5000, então vai ser 5 vídeos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, falando tudo sobre os meus PM5000, né, e mostrando detalhes, curiosidades, o que precisa, o que não precisa, tirando eles do hack lá, depois de um bom tempo, eles cheio de pó e tudo mais. Então é isso que você vai ver aí na semana que vem, essa saga do PM5000. Aqui, para quem lembra, tinha 2 PM5000 nesse hack, eu acabei tirando um, eliminando, só deixei um então aqui, e também fiz um vídeo que não vai ser nessa saga, vai ser na semana que vem, ou não sei, mais pra frente, onde eu ligo esse sistema aqui. Sim, ele está ligado aqui. Então eu vou lá, mostro o que eu vou ligar, colocando as peças no lugar, cabeando eles lá atrás, tendo os problemas na hora de cabear. Isso tudo eu mostro num vídeo que vai ao ar em breve aí também. Então inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like. Opa, não, isso não. Inscreva-se no canal, que você vai verificar esse vídeo em breve. E é por isso que essa torre está ligada e aquela não, porque eu ainda vou fazer um vídeo ligando aquela nessa, né? Então, como eu tive que tirar aqui as peças, tirei tudo esses equipamentos, isso sim na saga, e aí mostrei toda a parte de trás, tal, deles, tirei esse pré de um outro conjunto, passei para cá, o que estava aqui passei para outro lugar, tudo sobre isso. E esses equipamentos estão desligados. E ainda tem uma vaga, 2 vagas aqui, né? E tá meio escuro porque eu estou à noite aqui, nem adianta ligar a luz, que vai continuar assim escuro mesmo, tá? Então esse é o plano de fundo aí. E é isso aí, tá? E também o pessoal reclama muito que eu não apareço, né? Então vou dar esse recado aqui. Pô, você não aparece e tal. Bom, eu vou deixar aqui na descrição um link pro meu canal de bicicleta, assim, eu ando de bicicleta. E lá eu fiz alguns vídeos. Na verdade, o canal é meio para backup dos vídeos que eu vou filmando conforme for andando aí. Mas eu faço alguns vídeos fazendo alguns comentários e tudo mais. E lá sim eu vou pelo menos aparecer de capacete, de óculos óculos, né, de proteção de bicicleta e tudo mais, e fazendo alguns comentários. Quer saber mais ou menos o que eu acho, quais são as minhas lógicas, digamos assim, quais são os meus pensamentos com relação a tudo, né, outros assuntos além desses aqui, não de política, é um pouco também, mas além do som, inscreva-se naquele canal lá, dá uma olhadinha, vou deixar aqui na descrição o link, ajuda lá, inscreva-se lá, deixa os likes, os vídeos lá para poder, vamos tentar fazer com que esse canal aí também cresça, não sei, vamos ver, lá pelo menos eu tô mais, tenho mais liberdade e eu falo muita coisa lá, eu vou pedalando, né, vou encontrando os lugares e vou falando sobre os lugares que eu vou encontrando, tá? Então é isso aí, vamos lá, vamos responder as perguntas, senão nós vamos ficar aqui mais uma hora, né? Então vamos lá, resposta de sábado, esse aqui é o plano de fundo, já falei, vou convidar vocês novamente para a saga da semana que vem, inscreva-se no canal, ative o sininho, que isso vai ser, ou segunda, terça, quarta da semana que vem vai vir, eu ainda vou fazer um vídeo chamando aí para essa saga, tá? Tudo sobre PM5000, vou mostrar os 10 PM5000 que eu tinha lá, 11 na verdade, e escolhendo um, tirando, vendo qual que tá bom, qual que não tá, qual que eu vou pôr à venda, qual que eu não vou, tudo nessa saga aí semana que vem. Vamos lá, perguntas. Mauro Fleck, ele é membro do canal, agradeço de coração. O pessoal que é membro já viu algumas coisas dessa saga do PM5000 e tudo mais. Olá César,
Parabéns pelos vídeos. Meu programa favorito do final de semana é assistir seus vídeos. Um abraço. Puxa, valeu, muito obrigado, né? Eu sempre falo aqui, né, que esse tipo de vídeo é só troca mesmo de... É um bate-papo, né? Só troca de informação difícil, porque se eu falar assim, não, quem passa informação é alguém que é informado, né? A gente só troca experiências, então. Eu falo minhas experiências, o que eu acho, o que não acho, minhas opiniões, né, sobre os equipamentos, né? Sabe que eu tenho, o pessoal que acompanha sabe que eu tenho opinião forte sobre os equipamentos, né? Sou contra recap, sou contra um monte de coisa, sou contra restauração, então a gente conversa um pouco aqui, dá as opiniões, mostra as experiências, mostra o que vai acontecendo aqui e tenta pelo menos agregar alguma coisa aí. Espero que esteja agregando. Eu acho que sim, tá? Eu acho que as pessoas acabam, não digo mudando de opinião, mas exemplo, se você tem uma opinião lá de um cara que, não, PM5000 tem que ser preto, fosco, restaura, compra o botão de plástico e põe, e você escuta outra opinião, né? Que o equipamento que pode valorizar, que tem valor, é o equipamento que está original, né? Que tem lá a sua idade, que está com todas as peças originais. Eu me assustei, na verdade, em ver os preços de CM5000, né? Porra, você vai lá, vende o PM5000 sem nenhum risquinho, sem marca de alça, tudo, os caras vendendo uns troços tudo arrebentado, com botão trocado e tudo mais. Tem outras coisas também, né? Puxa, toca-discos que o cara trocou a tampa, que a dobradiça não é original, e mesmo assim, não, em perfeito estado. Cara, não adianta. Uma das coisas que eu sempre falo é a seguinte, né? Quando você vai entrar em algum assunto, quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai entrar em algum lugar, nada melhor do que você estar sabendo onde você está entrando. Nada melhor do que você saber qual é o assunto. Conhecer o máximo possível o assunto. Você consegue entender? Então, você sabendo que isso é assim, que isso não é assim, né? Ou que tem uma pessoa que tem uma opinião diferente daquele que a maioria tem aí. Então, é aquilo. O YouTube, a internet, serviu para isso. Para você escolher o que você quer assistir. Então, você escolhe. Né? Eu gosto daquele que gosta do aparelho original, que mostra lá os detalhes do original, que prefere um equipamento original, colecionável, tudo mais, do que um tanque de guerra. Ah não, mas eu prefiro mais tanque de guerra. PM5000, isso aí é uma porcaria, não serve para nada, tem que ter mais capacitor, tem que ter transformador ali, toroidal, meter 400 transistores por lado, você assiste o outro lado, né? Mais democrático que o YouTube, impossível, né? Então vamos lá, muito obrigado meu amigo, além de ser membro do canal e contribuir com o canal, também de participar aqui nas perguntas. Agradeço, né? Continuando, Samuel Martins. Ah, esqueci de dar um recado, né? Estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, acho que já são, vamos ver aqui, lá, 9... Tá fosco ali, né? 9h35, ó. Tem uns WhatsApp, tem umas mensagens ali que eu preciso ler, né? Isso que você está vendo aí é o vídeo passado, assista lá que você vai ver as respostas que foram dadas lá. Então, como eu estou gravando 9h35, se você fizer uma pergunta na sexta-feira ou no sábado de manhã, óbvio, eu não vou conseguir responder a tua pergunta. Refaça aqui no 303, que lá no 304 eu respondo, beleza? Vamos lá. Continuando. Boa tarde. Lembro do meu querido e falecido pai. Bons momentos. Valeu, muito obrigado, né? Nada mais... É o que eu sempre falo aqui no meu canal também, né? Esses equipamentos não seriam nada, né? Nada... Se não tivesse aquele apego, né? Claro que tem muita gente nova que entra agora novo nesse hobby, ou nessa acumulação, nessa loucura aqui, e acaba tendo gosto pelos equipamentos, né? Mas tem pessoas que não, meu pai tinha igual esse, meu tio tinha, sempre tem aquela história, né? Uma convivência com o equipamento que te leva a ter um equipamento, né? Tem muita gente às vezes que tem um equipamento XYZ, porque o pai dele tinha, o tio dele tinha, às vezes é inferior, é um equipamento simples, mas se alguém chegar e falar assim, não, eu te dou esse aqui que é melhor. Não, porque esse aqui não vale mais para mim, porque aquele ali vale mais para mim. E é isso que a minha história, para quem sabe aqui, é justamente essa minha história com os PM5000, né? Ah não, vamos botar um que toca mais, é melhor, é mais forte. Mas eu tenho a história com os PM5000, né? É aquela coisa que... até preciso contar um senta que lá vem história, porque na época que a gente brincava com som e tudo mais, né? Rolo, né? Fazia muito rolo, ia pra lá, ia pra cá. Cara, e a história basicamente é assim, eu comprei um equipamento que estava sempre aqui do meu lado, sempre esteve do meu lado,
e eu fazendo rolo para lá e para cá. Se esse equipamento tivesse aparecido na época que eu fazia rolo, nossa, eu seria... Você entendeu? Então o PM5000 é a mesma coisa. Eu mostrei num vídeo para membros aí, ou num shorts, 10 PM5000. Né? 10 PM5000. Na minha época de sonorização de casamento, festa de 15 anos, esse tipo de coisa, o cara ter 10 PM5000, eu tocava em sarau, em baile aqui, né? Claro, teria que ter mais do que só os 10 PM5000. Mas então, você veja, a gente conseguiu, na verdade, ter aquelas coisas que a gente sempre gostou de ter. Então, eu acredito também que tem um amigo nosso aí que ele tem A1, né? E daí, por que ele tem, sei lá, 40 A1? Porque provavelmente ele ia muito no Sistema X, que era uma distilleria aqui perto da minha casa, perto na região, né, Curitiba, e que tinha um paredão com A1. Então, pô, o cara sempre foi lá e sempre olhava aquilo e, pô, então por isso que ele tem A1. Eu tenho sempre PM5000 porque eu sempre tive essa querência de ter PM5000, né? Isso é muito bom. Vamos lá. Luir Zensky, uma coisa assim. Sansui dispensa a apresentação, coisa linda e bem feita para durar. Tenho um 9090, dentre muitos outros vintage ou vintage, este hobby é viciante. É isso aí, né, cara? Enquanto a gente consegue manter o hobby, enquanto a gente pode adquirir, é legal, né? Cada um tem as suas lógicas, né? Ah, eu compro o que aparece. Ah, eu só compro se tem história, né? Quem acompanha meu canal sabe, eu gosto de comprar quando tem história. Se não tem história, não... Ah, não, esse aparelho aqui de onde que é? Ah, não sei, apareceu aí, tá aí, toma. Não tem história, né? Além de tudo, que um equipamento desse é um equipamento rodado, foi para cima e para baixo, né? O próprio Sansui, né? Esse Sansui que eu mostrei aqui no vídeo passado, que ele tá citando aqui, ele tem uma história, porra, né? Muito legal. Na verdade, para mim é muito legal, né? Já contei essa história várias vezes. Se você quer saber a história, pergunta aqui que eu conto na semana que vem, tá? Na verdade, até eu preciso fazer vídeos dessa história dele e tudo mais. Então, e não é à toa que ele tá bem conservado por causa disso, né? Infelizmente tive que pôr ele à venda, vocês viram aí na quinta-feira, mas eu já pus. Daí alguém falou assim, nossa, mas é muito caro. Ah, eu vi um outro ali por 9 alguma coisa. Então, cara, eu digo uma coisa pra você, esse tipo de equipamento, César, você tá pondo à venda por quê? Porque eu preciso pôr em outro lugar o dinheiro, você entendeu? Ah, se for pra vender por mixaria, prefiro que ele fique aqui, você entendeu? Então é isso aí, né? Muito obrigado pelo comentário. E esses equipamentos eram bem desejados, né? Tipo, porra, 9090 era o top de linha da Sansui dessa época. Muito difícil de encontrar. Muito obrigado pelo comentário. Vladimir Espíndola, 8714. Também é membro do canal, agradeço. Senta que lá vem história. Vamos ver aqui. É bem comprido, hein? Vamos lá. Senta que lá vem história. Cheguei nesse mundo em 1971. Em 77 ganhei de presente uma Vitola portátil 703 da Philips, estéreo. Tinha duas caixinhas pequenas de madeira e para a época tinha um som até bacana. Também nessa época meu pai começou a me comprar vários discos e me dava de presente. A maioria compactos, que eram mais baratos. Ele dá uma risada aqui, né? O que eu ouvia era esses disquinhos e vários LPs de novela e coletâneas populares que meus pais sempre compravam. Os discos eram sempre com música nacional, popularzão, brega e muita música sertaneja raiz. O primeiro disco de música internacional que ganhei foi em 81, 82, um compacto com a Melô da Dadá, do Trio, né? Trio? Que foi febre na época. Um pouco depois, ganhei um compacto duplo com 4 faixas de LP. Thriller, do Michael Jackson. Mais ou menos nessa época, meu pai comprou um set de som da Gradiente, com o toca-discos DD200Q, que tenho aqui comigo até hoje. Puxa, isso é muito legal, né? Saber que o toca-discos que o pai dele comprou na época ainda está com ele. Mais um receiver e um toca-fitas modulado. Mas não sei dizer quais eram, pois se perderam há muito tempo. Por volta de 1990, eu, na época, com cerca de 20 anos, comprei um System AE700 Filkitachi, um 4 em 1, som maravilhoso. E aí, a DD200Q foi largada às moscas. Você veja, né? Essa tendência do cara trocar os Plastzilla por equipamentos legais, não é só dos anos 90 não, né? Vamos lá.
Tamanha era a qualidade desse system. Acho que o som era bom porque, ao invés de ajustes de graves e agudos, esse system tinha um equalizador de 5 bandas inclusas, podendo se ajustar melhor às regulares. Além desse aparelho também ter a novidade da época, um CD player. Pois bem, nos anos seguintes, depois disso, vieram casamentos, filhos e o foco muda, né? Esse system estragou e fiquei sem som por mais de 10 anos. Um dia, lá por volta de 2015, meus pais acharam a LD200 no sótão de casa deles, lá em Guarulhos, e me entregaram para eu dar um destino a ela. E foi daí para cá que essa febre por música voltou na minha vida. Você vê então, né, a história dele com som, né, é uma história que, aquilo que eu acabei de dizer na outra resposta, existe uma história, existe um apego, né, e você vê, esse toca-disco 200Q lá do pai dele, ele só durou porque justamente ele ganhou um aparelho com CD, assim, entendeu? Então o que acontece? Esse toca-disco provavelmente foi jogado em algum canto e ficou lá, esqueceram, ninguém mais quer isso aqui, porque já tem CD, e foi por isso que ele durou, por isso que ele ficou ali por um bom tempo. Eu sei histórias ao contrário, né? O cara vem vendo, tem um som aqui tal, eles perguntam, e o toca-disco? O toca-disco já joguei fora faz tempo. Então, são coisas que vão acontecendo. Aqui uma outra coisa interessante, dele ter trocado o modulado dele, né, por um system de plástico. Na verdade, esse não é totalmente de plástico, ele é final dos anos 80, né? Mas é um som bom e tudo mais, mas já é os 3 em 1, tudo compacto na mesma caixa e tudo mais, né? Então são coisas que vão acontecendo. E como ele está dizendo aqui, hoje em dia, eu sempre falo isso, né? Hoje em dia é muito fácil. Você vai lá, ó, baixa um ao vivo ali, baixa as músicas, o Spotify, se eu quiser, eu ligo aqui, escuto a música que eu quiser. Na época não, né? Na época você tinha que correr atrás dos discos e tudo mais. Eu preciso fazer um vídeo falando sobre os discos, para ver se as pessoas entendem como era, né? O do luxo ao lixo, né? E voltando ao luxo novamente. Então, preciso fazer um vídeo sobre isso. Muito bom o seu relato, meu amigo. Agradeço de coração, obrigado mesmo. É uma grande história mesmo. A maioria das pessoas que, como eu disse, que estão voltando a comprar esses equipamentos viveram isso daqui, né? E que bom que o toca-discos do seu pai mesmo ainda está com você e que deu start para você montar seu conjunto. Muito legal mesmo. Abraço. Galvão 1091, lindos equipamentos, parabéns. Ele está falando do Sansui 9090 que apareceu no vídeo passado. Obrigado, meu amigo. Infelizmente vai ter que ir embora, né? Tem que minimizar as coisas aqui. Agradeço. Elder Pedroni. Bom dia, achei você agora aqui no YouTube. Top seus vídeos. E tiveram algum vídeo explicando a ligação do equalizador Pioneer GR777? Ok. Cara, GR777, se você procurar aqui no meu canal, por coincidência, é o primeiro vídeo desse canal aqui. Lembrando que o das Antiga 80, ele vem de um outro canal. Né? Então eu tinha um outro canal, só que era um canal que eu postava tudo. Tinha negócio de carro, tinha um monte de coisa, né? E aí eu ia postando os vídeos de som. Tipo, é aquele canal que o cara tem o nome, né? Então tem o nome lá, meu nome, César, nananana. Então o cara posta tudo, todos os hobbies dele, foto de família, foto não sei o que, negócio de som. E quando eu vi que os negócios de som começou a bombar, né? O pessoal acabava entrando lá e vendo outras coisas por causa do som. Eu falei assim, não, vou montar um canal de som mesmo, e aí passei todos eles para cá. E o primeiro vídeo que eu postei aqui nesse canal das Antigas 80, nem sei se é 2017, 2016, não, até antes, 2016, não sei. É de um GR777. Só que infelizmente, né, o tempo passa, já acho que 2 ou 3 GR777 eu já tive, já apareceu aqui no canal. Tem vídeos assim falando de defeito e tudo mais, mas de ligação não. Mas cara, se você pensar, a ligação de um equalizador não tem segredo. Entra e sai, acabou. Entendeu? O GR777 é a mesma coisa. Vai ter lá o in e o out. Né? O in é entrando o sinal, o out é saindo o sinal. Você liga em qualquer equipamento que tenha uma entrada monitor, que tenha um in e um out, ou um play e o rec, ele já está atuando, entendeu? Não é difícil, é como um equalizador normal. Se você pegar algum vídeo meu aqui do meu canal ligando o equalizador, você vai conseguir ligar o GR777 também. LDJDJ alguma coisa. Oi, vim falar que eu encontrei aquela música. É claro,
só em outubro. Demorei muito, mas o nome dela é Bird, né? Therapist. Bird Therapist. Bird Therapist. Pois é, esse terapista não sei se é de terapia, passarinho terapia, uma coisa assim. Bom, então o que acontece? Puxa, eu peço desculpa, né? Porque ele vem me pedindo essa música há um bom tempo, mas eu tenho tanto pendrive e eu baixei tanta música do YouTube, você vai baixando e vai posando nos pendrive. Eu tenho pendrive que infelizmente quebrou e eu preciso ir lá refazer as soldas do próprio USB no pendrive. Nem sei se vou salvar o que tem lá ou não tem, entendeu? Então eu não sabia em qual pendrive estava aquela música que ele queria tanto. Mas ele conseguiu aí, que bom que você conseguiu. Só desculpa, né, não ter conseguido te passar o nome da música que ele viu aqui tocando no canal, porque realmente eu ponho o pendrive, você pode ver, às vezes estou fazendo um vídeo, tem que ir lá procurar música, aí pega um pendrive, põe lá, e não sei se tem YouTube, se não tem. Então, isso aqui é um exemplo, né? Exemplo justamente do que o nosso outro amigo falou. Cara, o cara tinha 5 compacto, então ele tinha uma vitrolinha e era aquele 5 compacto. Você entendeu? Tipo, se alguém perguntar assim, você tem tal música? Ah, eu vou olhar nos meus 5 compacto, né? Você tem música, eu tenho tal música. Você pode fazer uma lista. Por quê? Porque você tem 5 compactos, né? Eu tenho tal música, por quê? Porque eu tenho um LP de novela, né? Agora, a facilidade da música hoje é tão grande, que o cara tem 10 pendrive de 32 GB e então se perde um pouco do tesão também. Né? Na verdade é essa, perde um pouco do tesão, porque antigamente era uma luta, conseguir uma música, gravar uma música na fita, você ter aquela musiquinha, você curtir ela por muito mais tempo. Hoje, puta, gostei dessa música, baixou, escutou uma vez e nunca mais escuta, né? Então existia assim um apego melhor à música, né? Em conseguir a música do que hoje em dia. É isso aí, mas tudo bem, que bom que você conseguiu. Zito Parreira: boa noite, tem um Samsung 7070, 6060 e um SX1100. É mais uns 20 receivers de colecionador. É isso aí, né? É acumulação, né? Posso que você não escuta nem uma vez por ano cada um, né? Mas o 6060, ele é parecido com o 9090, só que não tem VU, né? Já o 7070 tem os VUs lá, mas ele não tem os cortes de filtro, os acabamentos de botão ali é diferente, ele é inferior. O 8080 é mais parecido com o 9090. Mas essa é a série, né? 6060, 7070, 8080 e 9090. 9090 DB, que é o com Dolby, é o top de linha. Grande abraço, obrigado pelo comentário. Continuando. Olá, César. Ao longo das décadas e até empresas haviam algumas formas diferentes de medição. Até a medida RMS, que deveria ser correta, algumas marcas arrumavam um jeitinho de tirar vantagem. Eu costumava achar e considerar que IHF era em torno de 50% acima da potência RMS. Exemplo, PM 5000, 440 RMS. Será que ela vai me chamar? Bom, vamos lá, vamos continuar. PM 5000. Aqui tem esse horário, não tô de alvará, não. PM 5000, 440 RMS. Deixa eu ver aqui. 440 RMS. 640 IHF. PA 800, 440 RMS, 640 IHF. PA 1800, 540 RMS, 820 IHF. A1, 720 RMS, 920 IHF. Mas como eu disse, aproximadamente, já o A1 foi mais modesto na malandragem. Pois é, existem essas coisas, né? Vou citar novamente o canal do meu amigo Douglas N. High Lo-Fi, né? Procura aí, escreva lá, ele tem uma série bem bacana medindo potência desses aparelhos mais antigos. Então, se você burlar, né, o RMS, é muito fácil, é só você, sei lá, injetar mais voltagem, né? Ou sei lá, botar uma carga diferente, ou então na hora de fazer a medição, em vez de manter lá o 1% de distorção, põe 1,5% de distorção. Então você pode fazer com que aquela potência fique maior, burlando ali, né? Então, por isso que eu digo, o PM5000 é o mais fraco de todos? Provavelmente. Mas se você... vou dizer uma coisa para você. Eu vou postar com você aqui. PM5000 é o mais fraco? Certo?
O A1 é mais forte? O PA1800 é, na teoria, mais forte? O H2 é mais forte? O H2 não digo tanto, mas eu vou dizer uma coisa para você, é muito mais fácil você encontrar um PM5000 todo original, placa original, transistores originais, é muito mais fácil do que de A1 e do que de PA1800. Por que isso então, César? Porque o PM, ele foi feito para, tipo, nadar, não, sabe como? Tipo, uma margem, trabalhar tranquilamente, sem problema, né? Então, tipo, quando eles foram medir, vamos medir até com um pouco menos aqui, sabe como? Tipo, então, foi feita essa margem, na minha opinião. Essa é a minha opinião, não é um fato verídico, né? A minha opinião é essa, que um PM5000 ele foi feito assim, não, vamos fazer uma coisa, né, que vai durar, que vai aguentar e que vai manter essa potência. Já um PA1800, os caras foram lá e fizeram a medição no bicho torrando, né? Então tem essas coisas também, né? Não existe um padrão. Talvez hoje em dia possa existir um padrão para isso, talvez, porque hoje qualquer um tem um osciloscópio, hoje qualquer um pode ter uma fonte para injetar ali, qualquer um pode ter. Antigamente, hoje um robista, né? Digamos assim, os equipamentos que o nosso amigo Douglas tem na casa dele, né? Que a gente vê lá, porra, tem medidor de distorção, tem bastante coisa lá bacana. Cara, aquilo ali só não indica um estúdio, né? Num laboratório, só em um laboratório profissional, provavelmente nos anos 80 você ia encontrar. Você entendeu? Então, para você fazer isso, era muito mais difícil e você poderia burlar. Quem iria rebater, né? Hoje, se o cara monta um amplificador dizendo que tem 50 watts RMS e põe no mercado, 1000 pessoas vão vir aqui no YouTube, vão fazer as medições conforme o manual do aparelho, lá, o manual do amplificador, e vão constatar para ver se realmente tem ou não. Você entendeu? Então, tipo, muita gente vai rebater aquilo. Nessa época não tinha como rebater. Se a Polivox está dizendo que tem 150, é 150. Se o A1 está dizendo que tem 220, é 220. Se o PA1800, né, é mais forte que o PM5000, bom, quem que vai retrucar ali o que está escrito no manual do PA1800? Só um laboratório, como eu disse, né? Deixa eu emendar aqui. Tentei aumentar a abertura da máquina, mas não melhorou aqui a imagem mesmo. Bom, aqui você está vendo um deck de rolo 4000, o SE9, o 631 e tem umas vagas ali que eu estou escolhendo o que eu vou pôr ali, porque como vocês sabem, né, eu estou desapegando. Então é isso aí, meu amigo Marcelo. É difícil, né, você comparar o hoje em dia com os equipamentos de época. Na época você poderia fazer essas artimanhas de ludibriar, digamos assim, a potência. Hoje, como eu disse, qualquer um vai lá e faz a medição e percebe que não tem, né? Grande abraço, obrigado pelo comentário. Norton Luiz mandou aqui um valeu demais, agradeço de coração. Se mais alguém puder fazer uma contribuição para o canal, isso ajuda, isso contribui a gente, né, continuar, não é fácil. Aqui ó, 9h30, quase 10 horas da noite, eu tô com a máquina aqui, tive que ligar esse equipamento e torcendo para não dar BO aqui, você já percebeu, né? Então, se puder contribuir com qualquer valor aí o canal, um valeu demais, um superchat, qualquer coisa aí, ou vire membro, né? Paga lá 5 e não sei quanto por mês e vira membro e vê lá o que eu posto no setor de membros. Agradeço de coração. Fernando Docicelini, na sua opinião, e sabendo-se que você conhece e já teve ou possui muitas caixas acústicas, qual o melhor projeto nacional de caixa acústica Bass Reflex de 12 polegadas, considerando qualidade dos materiais, performance, acústica, timbre, resposta de frequência, graves intensos e macios e agudos cristalinos? Vamos lá, ele põe alguns aqui. Polivox CS12, Vox 90, Vox 100S, Gradiente Celebration 1 ou 2, Master 99, 100, 120 e 220, Concert 1 ou Concert 2, Cygnus Heavy 320, CCE Studio 660, Sony ou FAR L65 MK2 ou L66, ou alguma outra daquela época que eu tenha esquecido. Bom, primeiro que você falou ali, que você falou que Bass Reflex, né? Algumas dessas caixas aqui que você citou não são Bass Reflex, né? Algumas, deixa eu ver qual delas. Acho que não todas são, né? Vox, CCS, Sony, não, todas elas são Vox, são Bass Reflex, né? Mas dessas que você citou aí,
Cara, caixa acústica é questão de gostos, entendeu? Não tem como. Cada ouvido vai escutar de uma maneira, cada local você vai ter um áudio de uma maneira. Então não é. Infelizmente eu não posso ligar esse aparelho aqui. Até poderia tentar dar uma erguidinha baixinha, mas esse PM5000 que você está vendo aí está ligado em 4 CS12, que estão atrás de mim aqui. Então 4 CS12. Eu não me desfaço dessa CS12 por nada, mas é porque é o meu gosto. É uma caixa com alto-falante seco, tem uma profundidade de grave, não tem agudo, aqueles agudos Novik que vão nas Vox 150, tá? Na teoria, eu acredito que a melhor caixa de todas que você postou aqui, certo? Na teoria, digamos assim, mais refinada, com os melhores materiais e que provavelmente teve mais sucesso ou então que teve mais fama de ser uma caixa interessante, com certeza absoluta são as FAR L65, né? Ou 66, porque 66 tem uns fiozinhos ali. Tem vídeo aqui de L65 no canal e tem vídeo de L66. Infelizmente nessa época eu não fazia opinião, devia ter feito opinião delas, né? O que acontece é que, só que daí muita gente vai falar assim, você tá louco, César? Como assim FAR? Porra, Concert One é muito melhor. Se você for pensar, com certeza, a Concert One é melhor, principalmente para agudo. Mas daí outra pessoa vai vir aqui e falar, mas César, a L65 tem agudo Snake, justamente, né? Aquele agudo lá tem gente que ama, tem gente que odeia, né? ST300, todos esses twitters tipo profissional, tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Então, mas a Concert tem aquele twitterzinho de seda que fala, eu não gosto, eu prefiro a CS12 que tem Twitter de papel. Você entendeu? Tem gente que vai falar assim, não, eu gosto da... Deixa eu ver uma que eu não gosto aqui, ó. Tem gente que vai falar assim, não, eu gosto de Vox sem S. Nossa, é lindo. Eu acho que a pior das caixas que você vai ter aqui, de todas que você citou aqui, tira, Master 99 é boa, 100 é boa, olha, eu já não gosto da Master 120, eu já não gosto de Master 120, não gosto de Concert 2, não gosto de Concert 3, você entendeu? Concert 1 eu acho legal, mas Concert 2 e Concert 3 pra mim não serve. Eu prefiro já uma Celebration 1 e 2. Mas é justamente esse o problema. Porque o meu estilo de música, o meu gosto musical serve mais na Celebration do que na Concert. Porque a Concert é uma caixa, a Concert 2, né? É uma caixa fininha, muito estreita, um woofer que na minha opinião é seco, cone fundo, certo? Isso só no grave. Né? E aí tem aqueles twitters que não desenvolve, poderia se desenvolver na época, novo, mas hoje em dia não desenvolve. Então você tem esse problema também de uma caixa que ela perdeu rendimento durante o tempo. Né? Se eu ligar aqui eu vou ser escrachado aqui agora, deixa eu ver aqui se eu consigo ligar. Ó. Ai, vai dar encrenca. Então o que acontece? Esse som que você está escutando aí são das Vox, parecia aí, né? Bom, são das Vox das CS12. Então se você falar assim, César, olha que eu tenho um par de FAR L65, vamos trocar na CS12? Não. Você trocaria alguma caixa aqui pela CS12? Cara, se fosse pensar no lado dinheirístico da coisa, óbvio que eu trocaria por uma Concert One, por uma Master 220, com certeza, porque vale mais. Mas realmente, se for pensar na parte do som, eu não trocaria. Mas isso pelo meu gosto, você consegue entender? Caixa de som é complicado, cara, é bem complicado. Por isso que as pessoas falam assim, porra, César, indica uma caixa. Eu posso indicar para você a CS12, né? Chegar aí para você e falar assim, puta, uma caixa que não tem agudo, o grave é seco, não gostei. Então, aí você põe lá uma Sony GX12, né? Que é melhor, pode ser melhor para você. Então caixa, vou repetir, caixa acústica é um assunto bem delicado e bem complexo, né? Não é à toa que quantos modelos você citou aqui, né? Se duvidar, você citou mais modelos de caixa acústica do que de amplificador, né? Então tipo, teríamos muito mais modelos de caixas de som do que de amplificador, né? Se for pensar a linha da Gradiente, tem muito mais caixa acústica do que amplificador, né? Do que receiver, né? A Polivox é a mesma coisa, tudo mais. Então por quê? Porque tem vários gostos, né? Então eles tentavam ali
tentar agradar as pessoas. E também não é à toa que... Tá certo que existe um outro fator, que no Brasil tem muitas empresas que fabricavam caixas acústicas, né? Então você acabou de citar aqui, ó, FAR, que mais? Você não citou aqui, mas tem Lando, tem várias outras, entendeu? Que fabricavam somente caixas acústicas. Óbvio, fabricar só caixas acústicas é muito fácil. Madeira, projeto, arrumar os woofers, né? Muito fácil do que montar um amplificador, um tape deck, um pré-amplificador. Mas você tinha todas essas opções. Eu mesmo cito aqui na saga da semana que vem, eu vou citar aqui esse PM5000, que você está vendo aqui embaixo. Quando eu comprei... Ah, esse aqui não, cara. Quando eu comprei esse PM5000 aqui, que está aqui, eu não sei que caixa que tinha. Porque eu preciso contar a história dele. Eu não comprei com caixa. Eu comprei esse PM5000 com esse rack que está aí, com o pré que estava aqui agora foi para outro lugar, com o tuner que estava aqui e foi para outro lugar. Que mais que tinha nele? Só. Eu recuperei ele, porque ele estava... A história é longa, né? Eu queria jogar fora o rack. Eu falei assim, não, vai jogar fora? Vou jogar ali fora. Não, quer mais 50 nele? Putz, tô até falando o valor, né? Ele, não, você me paga 50, eu pago. Ah, então eu vou buscar. Aí foi lá, buscou e trouxe o rack. A parte de baixo estava esfarelando, botei uma parte de baixo nova, limpa. Não é esse rack que tá aí, vídeo aqui no canal que eu mostro, que eu refiz a parte de baixo. Esse é um outro rack que tá em outro lugar. Refiz aqui a parte de baixo. Um amigo meu fez essa parte de baixo pra mim. E o rack, puta, é um dos mais inteiros que eu tenho. Paguei 50 reais e o cara ia jogar fora. Então, já no caso dos outros dois PM5000, um que estava aqui e um que foi um dos últimos que eu comprei aí, vieram com caixas da IBS MK2. Os dois PM5000, muita coincidência. Por quê? Porque essa caixa é super rara, difícil de encontrar. E eu comprei dois PM5000, óbvio que em épocas diferentes, de pessoas diferentes, mas na mesma região, que vinham com caixas MK2, que são quase impossíveis de encontrar, de tão raras que são. Então, as caixas acústicas eram oferecidas a rodo, né? E ia muito da concepção da pessoa que estava comprando. Adriano Silva. Meus conterrâneos sofrem com manutenção. Só uma dica, se você não tem habilidade e conhecimento, eletrônica não é para fuçadores e curiosos. Como diz Renato, tem que saber pôr a mão na massa. Apesar que o 360 é seu, né? Ele tá falando do 360 é seu, não lembro do que é. Não vai na ideia e, meu amigo, posso tocar fogo. Abraço, Dourados, Mato Grosso do Sul. Esse trampo da iluminação do 360 é a coisa mais fácil nesse mundo. Muito agora, aquecimento no receiver tem que avaliar na bancada, ok? Dourados. Então ele está dando aqui um recado para alguém que fez algum comentário da semana passada. Eu acho que foi, agora eu lembrei, de lâmpadas no Model 1360 da Gradiente. Então é isso aí, um recado para o nosso amigo que fez a pergunta lá. Jananster Metal. César, tudo bom? Espero que sim. Tenho um Gradiente Model 160 e queria sua opinião. Na sequência... Uma questão, coloco o meu gradiente como pré e adquiro uma potência ou adquiro um pré e continuo usando o gradiente como amplificador? Qual seria a melhor configuração? Já agradeço sua resposta. Não, cara, não. O pré-amplificador do Mod 160, putz, é um puta pré-amplificador, né, cara? Eu acho que se você comprar um pré-amplificador para jogar no 160, você vai estar gastando dinheiro, porque o pré do 160 é muito bom. Então, com certeza, ou o contrário, né? Digamos, eu tenho a possibilidade de comprar um PM5000, né? Ou então um PA800. Tem um PA800 à venda aí. Um PA800, ou então um PA1800, ou um A2, ou até mesmo uma potência da Watson, que seja, né? Que pelo menos que seja hi-fi, que seja que meu amigo Douglas falou, né? Que não dá para comparar muitos amplificadores antigos, porque eles são hi-fi e tem muita potência moderna, que é para som profissional, que não é. Então não é porque... eu fiz uma comparação numa live, tipo, o PM5000, então ele é a mesma coisa que uma DB720 da Watson, porque na teoria eles tocam a mesma coisa. Mas ele entrou nesse detalhe, mas só que tem potências profissionais que às vezes não respondem, né, o mesmo corte de frequência, não respondem fielmente como um PM5000. Então tem que analisar o amplificador. Mas sim, você pode pegar uma potência moderna, sei lá, pega uma TIP 5000 da Watson, né, uma cavalo na potência, dá um problema do caralho. Opa,
não posso falar esse palavrão, mas dá um problema, quando dá problema é jogar fora. Mas é uma potência que, sei lá, tem 1000 watts RMS por canal. Você pode usar como amplificador teu 160 e ser feliz, entendeu? Então, sim, procure um amplificador de potência e utilize o teu 160 como pré. Eu acho muito mais vantagem. Darcy Ribeiro, boa tarde, César. Senta que lá vem história. Nos anos 80 eu tinha um amigo sacana, que andava com um pedaço de imã e gostava das nossas fitinhas cassetes. Sacanagem, hein? Hoje damos risada. Isso já aconteceu com você? Cara, já aconteceu comigo. Não sei nem se eu posso falar, porque às vezes, né? Mas acho que sim, né? Uma vez eu me lembro que tinha uma, né, nós estávamos em 3, assim, e tinha um que gostava da Daniela Mercury, né? Eu gostei da Daniela Mercury. Pô, toquei muito casamento da Daniela Mercury. Quem nunca tocou? Se você fez festa no começo dos anos 90, 93, 94, 95, pô, se você não tocasse Daniela Mercury, você não agitava um casamento, uma festa de 15 anos, né? Hoje em dia, né? Mas daí, porra, e ficava com a porcaria da fitinha o dia inteiro tocando Daniela Mercury. Puta, mas daí já não aguentava, né? Tanto encheu o saco. Aí, na hora do almoço do cidadão, pegamos a fitinha lá e grudamos no imã lá e deixamos no imã. Depois, acho que não lembro se ele foi escutar ou não, mas que isso aconteceu, né? Nem podia estar falando isso porque não sei, né? Mas já aconteceu sim. Já de sacanear o outro botando a fita no imã, já aconteceu. Darcy Ribeiro, comprei um Samsung 800 signos. Não, é um Sam 800 signos, muito zeradinho, mas todos os canais vazam. E agora? Não devolvi porque tá muito novo. Na verdade, assim, né? Nem culpe muito o vendedor, porque Sam 800 vaza mais do que qualquer coisa. Eu ainda preciso fazer um senta que lá vem história. Eu já comentei isso aqui várias vezes no canal. Estava tocando, eu usei muito Sam 800 para tocar festa. E você estava usando assim um Sam 800 e de repente casamento, cara. Eu vou dar um tempo aqui, preciso tirar agora. Bom, então vamos lá. Hoje em dia DJ é qualquer um, né? O ex-Big Brother é DJ. Você vê vídeo dos caras que são DJ bonitão e com a controladora desligada, esse tipo de coisa, né? Eu não gosto desse termo DJ. DJ normalmente era o disc jockey, era aquele cara que fazia a programação na rádio, né? Eu prefiro o operador de som mesmo. Então, operador de som, porque é o cara que vai instalar, que vai equalizar, que vai passar o som, que vai mixar e que vai animar também a festa, né? E aí, a questão é... Nós estamos falando do quê? Do Som 800. Então, você tocar uma festa, digamos, o cara é DJ, mas o público que vai na casa noturna para escutar dance music, o cara vai tocar dance music e o povo vai agradar. Você vai numa casa noturna para tocar sertanejo, o cara vai lá para escutar sertanejo, você vai tocar sertanejo, vai agradar, né? O cara vai para tocar funk e assim por diante. Agora, tocar casamento não é qualquer um, cara. Você entendeu? Porque num casamento, festa de 15 anos nem tanto, mas casamento, você tocar casamento é uma coisa que você tem que agradar todo o público. E num casamento tem o quê? Tem criança, tem jovem, tem adulto, tem velho, tem a hora do comes, né? Não adianta você querer soltar um rock and roll lá na hora que o cara tá comendo o filé mignon dele. Não dá, né? Você tem que saber isso daí. Então, na minha opinião, essas pessoas que... Hoje em dia o cara não toca casamento, é muito difícil, né? Mas... Não sei como é que funciona hoje, mas eu me lembro muito bem de tocar casamento, e aí você tá tocando casamento, pô, então o DJ, como eu disse, nessas casas noturnas, o cara vai tocando, faz o set dele, né, e o cara que tá preso ali no salão, não tem muito pra onde ir, vai ter que dançar, vai ficar ali, e a pessoa tá ali pra escutar a música do cara. Mas no casamento, se você tá tocando uma música que ninguém, digamos, vou tocar sei lá, um vaneirão, certo? Numa festa de casamento de rico, que o cara não gosta de vaneirão, que não tem ninguém que gosta de vaneirão. Você tem que mudar, né? Vou tocar vaneirão aqui. Se percebeu que ninguém se levantou, ninguém se coçou, para, né? Vai tocar outra coisa. Você tem que mudar. Você tem que ser muito ágil nisso daí. Então, de repente, vou tocar uma música para criança, tal. Daí as crianças estão, de repente, as crianças estão lá morrendo já. Então, vamos tocar alguma coisa para jovem. O jovem tá aqui, mas as velhas estão querendo ir embora. Não. Então, vamos mudar para as velhas voltar a dançar, entendeu? No casamento é mais complicado, na minha opinião.
E a história do Som 800 é que tocava uma festa uma vez, aí tava na hora de mudar, né, o ritmo, e você tava lá fazendo a pré-escuta no Som 800, digamos que eu estivesse tocando lá, sei lá, a música pro pessoal comer, né, então tava lá a música instrumental e tal, e já tava preparando um vaneirão para soltar, para lascar o som, né. Antes mesmo de soltar o vaneirão, as velhas já estavam se levantando, os velhos já estavam se levantando, já estavam arrastando as mesas pro lado, para poder abrir espaço para dançar o vaneirão, que eu nem comecei a tocar ainda. Por quê? Porque os caras eu tava vazando o som, né? Vazava o que eu tava na pré-escuta do Som 800. Eu tinha que mudar, daí o Som 800 não escutava no Som 800 e tinha que escutar nos decks daí. Botava o fone no deck e ficava lá, puta merda, sem volume, deck sem volume. E ia lá, cara, pra não vazar o áudio, assim, entendeu? Então Som 800 é isso aí mesmo, cara. Eu não sei se existe alguém, algum vídeo, alguma coisa assim, de alguém que solucionou esse problema no Som 800. Mas pode ser que um ou outro não tenha, mas a maioria deles tem. E infelizmente é isso aí. O vendedor não te enganou. Na verdade, é você que teria que ter pesquisado e visto, ó, Som 800 vaza bastante, né? Lembrando, o Som 800 eu trabalhava com ele nos anos 90. Talvez, lá quando ele foi lançado em 1982, talvez não vazasse. Mas na época que eu trabalhava com Som 800 vazava, e todos os que eu pego, todos os que eu passo, vaza. Uns mais, uns menos, mas que vaza. Continuando. Darcy Ribeiro. Tudo se moderniza. Por que um toca-discos, tipo, exemplo, MK2, nunca cai o preço? Continua caro. No futuro, sei lá, será que ninguém mais vai querer? É o preço cair de vez? Infelizmente não, meu amigo, né? Então, o MK2 é aquela peça que não sofreu com o lixo do CD. Desculpe, com o lixo do vinil, né? Então, se você pensar que quando o MK2 foi lançado, 1976, acho que era, então ele foi lançado os pessoal de rap, né? Você começou a utilizar, aí os pessoal que dançava também começou a utilizar, e começou a utilizar esse toca-discos, né? E ele ficou famoso por causa disso, por causa dos como é que fala, dos crash e tal. E aí o pessoal começou a utilizar. Lá no começo dos anos 90, ou se for pensar fora, né, nos Estados Unidos, metade dos anos 80, que quando começou o pessoal a usar o CD, você pega a CDJ da Pioneer, você faz o scratch no CDJ, né? Mas, porém, contudo, entretanto, muita gente ainda continuou com o vinil. Então, se lá em 1966, que você só tinha o vinil, tinha uma quantidade de pessoas que compravam o MK2 para usar como disc jockey, né? Lá em 1985, 86, quando lançou o CD, muita gente abandonou o vinil e começou a usar o CD. Só que as pessoas que ainda utilizavam vinil continuaram usando o MK2. Você consegue entender? Então o MK2 é aquela história que não teve aquela caída, né? Então você usa profissional, MK2. Puta, o vinil saiu de moda. Todos os outros tipos de toca-discos caíram. Né, os residenciais, principalmente as vitrolinhas, aí tudo caiu. Mas o MK2, o público do MK2 continuou, né? Continuou, por mais que caindo, menor, mas continuou. Teve uma época que ele começou a cair de preço, óbvio, né? Se for pensar na época que realmente os CDJs, né? CDJ 100, CDJ 200 da Pioneer e tudo mais, nessa época os MK2 caíram. Você comprava MK2 do cara que estava atualizando o set da danceteria, atualizando o set da onde ele tocava, do PA dele, esse tipo de coisa, né? Tudo por não, vamos usar CD, CDJ. Então vendia as MK2. Então teve sim uma época que caiu o preço. Só que agora aconteceu, vinil voltou à moda. E se você pensar, os tocadiscos normal fizeram isso e caíram e voltaram agora, a MK2 fez isso, deu uma caidinha, porque o público ainda continuava usando, e agora estourou, né? Então, ainda mais por quê? Porque parou de ser fabricado. Depois eu, particularmente, alguém, tem uma MK3, MK7, eu não, se fosse para mim comprar um par, teria que ser MK2, sem o botãozinho no meio lá de travamento de velocidade, não sei para que serve aquele, né? Então,
Então, infelizmente, hoje em dia é impossível você comprar um par de MK2 por preço razoável, né? A época foi simplesmente nos anos 90. Isso que aqui no Brasil ainda, cara, aqui no Brasil o pessoal ainda em 94, 95 se ia nas casas noturnas e ainda usava MK2, usavam toca-discos. Então, pior ainda. Como eu disse, nos Estados Unidos ainda tudo bem, né? O pessoal largou a mão. Mas aqui não, aqui quando começou a sair de lá e se baratear, o pessoal começou a usar aqui, né? E aí, então, ele nunca perdeu o valor. Eu acho que, você fala assim, César, você pode voltar no tempo. Volta no tempo, né, uma certa época, para comprar um par de MK2. Quando você voltaria? Eu voltaria provavelmente nos anos 2000, né? 2001, 2002. E o que você faria? Eu simplesmente em 2001, 2002 pegava um carro e ia para o Paraguai, né? Tem um amigo meu aí que ele foi no Paraguai e ele conta a história, que ele chegou lá, ele foi para comprar. Ele foi lá, conversou com o vendedor disse que tinha, chegou lá e comprou os 2 últimos MK2 preto, que tinha na época, acho que é o 1210, comprou os 2 últimos novos na caixa, né, e trouxe embora. Ele falou assim, ó, os 2 últimos, trouxe. Foi de avião, voltou pro Paraguai, voltou e trouxe os MK2. Então eu voltaria nessa época, porque depois disso, só ladeira acima, ladeira acima, ladeira acima. Então, por que daí se pergunta, mas por que o MK2 não perde valor? Porque ele sempre vai ser utilizado, né? Sempre vai ser aquele ícone dos toca-discos, né? Então, dificilmente pararam de usar e agora todo mundo que tá querendo vinil tá querendo usar. Aí você vai falar assim, não, eu vou comprar um toca-disco novo. Aí você vai comprar lá aquelas cópias da Pioneer, ou as cópias, as réplicas Audio-Técnica, que mais? American DJ, essas coisas. Então, é isso aí. Não, você percebe que a coisa é boa quando os caras fazem réplica, né? Quando os caras copiam. Então, infelizmente, se você está querendo comprar um par de MK2, você tem que separar 10 conto aí e tentar encontrar alguma coisa inteira, né? Tem que encontrar mais barato, mas não inteira, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Tem mais uma aqui, ó. A Florida Today. Nosso amigo Flórida, né? Que compra as carcaças aí para manter peça. Foi o que eu falei na semana passada, né? Me lembro bem nas lojas aqui na Zona Franca de Manaus. No auge dos anos 90, aqueles aparelhos de 3 linhas principais, os radiogravadores, amplificadores de carro e da marca... Peraí, deixa eu ver, eu não entendi muito bem aqui. Ó. Vamos lá, vou começar de novo. Me lembro bem nas lojas aqui da Zona Franca de Manaus, no auge dos anos 90, aqueles aparelhos de terceira linha, tá, entendi, terceira linha, principalmente os rádios gravadores e amplificadores de carro da marca Mustang. Tinha outras, né? Tinha Miami, tinha outras. Mustang com 400 watts de potência PMPO. Daí veio a tradução, potência musical para otários. Tinha que ser muito otário para acreditar que aquele negócio tinha uma fração dessa potência. Eu me lembro, os rádios de carro Mustang, os amplificadores, né? Tinha várias marcas. Tinha Miami... no Paraguai tinha muitos daí, mas só que pra você pensar, esses Mustang, essas coisas, né, se não me engano, é japonês, né, então eram segunda linha, mas eram japoneses, né, porque tinha aquela história, não, isso aqui é Paraguai, feito no Paraguai, nada era feito. Bom, acabou a bateria aqui, então como eu tava falando, hoje em dia talvez até valesse a pena ter fábricas no Paraguai, né, a própria Pioneer. Por que tem Pioneer Brasil? Podia ter Pioneer lá no Paraguai, né? Vendia para toda a América também, né. Mas são marcas que hoje você pode até dizer que, porra, né, a falsificação, a segunda linha, até que não era tão ruim como o que a gente tem hoje, né? Mas tem hoje também vários exemplos aí. Mas é isso aí, né? E aí o PMPO, que era justamente depois que eles inventaram, que nem se falou aqui. Eu lembro do PMPO com os Aiva, né? Que o pessoal começou a falar assim, potência musical para otários com os Aivas. Então é isso. Respondi todas aqui, deixa eu ver se não faltou nenhuma. Não, respondi todas. Ninguém comentou sobre política, então não vamos ter comentários sobre política. Não sei se ainda bem ou ainda mal, ainda bem ou ainda mal, né? Mas é isso aí. Então é isso. Resposta de sábado número 303. Puder entrar aqui na descrição e olhar o meu outro canal lá, se puder se inscrever lá só para me ajudar. Também dar uns joinha nos vídeos, nem precisa assistir o vídeo, mas dar o joinha já ajuda. E lá eu vou postar mais coisas também.
Então é isso. Aguardem semana que vem a saga aqui do PM5000. Talvez eu faça um vídeo mostrando as caixas aqui, a CS12, com esse PM5000 tocando aqui, tá? Agora não posso, né? Porque já são 10h25. Mas sim, porque esse PM5000 com essas 4 caixas aqui, no ambiente que eu tô aqui, se fosse daqueles apartamentos que é um colado no outro, não poderia nem relar aqui no volume do pré. Né? Então dá muito som, é muito forte. Então é isso aí, grande abraço, até a próxima.